Fala, meus estudantes, meu nome é Valmir Silva e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre cadeia alimentar, que é a relação alimentar entre os seres vivos. Então vem comigo! A cadeia alimentar, que são as relações entre a alimentação dos seres vivos, está dividida aí em três categorias. A gente tem aqui os produtores, que são aqueles indivíduos que produzem o seu próprio alimento, como as algas e as plantas. Então elas fazem fotossíntese, então são seres aí autótrofos, produzem o seu próprio alimento, que é a glicose. Os consumidores, que são heterótrofos ou heterotróficos, que são aqueles indivíduos que se alimentam aí de outros seres. É o caso aí dos herbívoros que comem plantas, então consequentemente aí eles são considerados consumidores primários. Quem se alimentam desses consumidores primários são chamados aí consumidores secundários, e aí sucessivamente consumidor terciário, consumidor quaternário. Já os decompositores são aqueles seres que fazem a decomposição e reciclagem da matéria orgânica morta, como por exemplo as bactérias e os fungos. Temos aqui uma cadeia alimentar, vou dar um exemplo aqui. A gente tem um produtor, a gente tem um consumidor primário que é o C1, consumidor secundário C2, consumidor terciário que é o C3 e os decompositores. Beleza, se eu fosse dar um exemplo aqui, qual o produtor que a gente poderia usar? Vou usar o capim. O capim é um produtor porque ele é uma planta, produz o seu próprio alimento, ok? Vou colocar ele aqui. Então capim é um ser autótrofo, produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Quem pode ser o consumidor primário nesse caso? Vou dar um exemplo aí, o gafanhoto. O gafanhoto come a planta, come planta, come capim. Portanto, aí o gafanhoto é um herbívoro. Então, ele é um consumidor primário. Vou colocar ele aqui, gafanhoto. Ok. Quem se alimenta aqui nesse caso, nesse exemplo, do gafanhoto? Vou colocar aqui como consumidor secundário. Então, é um indivíduo aí heterótrofo, carnívoro, basicamente. Então, a gente pode colocar um pássaro aqui qualquer. Consumidor secundário, pássaro. E aí, quem se alimenta do pássaro aqui nesse caso? Seria o consumidor terciário. Uma águia, por exemplo. A águia pode comer pássaro. Consumidor terciário. Então, ela vai ser também carnívora. Vai estar se alimentando do pássaro. E aí, ela vai ser um animal carnívoro, consumidor terciário. Quando essa águia morrer, ela não tiver nenhum indivíduo aí para se alimentar dela, consequentemente ela morre, e aí ela vai ser decomposta pelos fungos e pelas bactérias, que são aí decompositores. Vou virar para cá. Fungo ou bactérias. Então aí a gente tem nossa cadeia alimentar. Vou dar outro exemplo aqui. Nesse caso a gente vai usar só o produtor, consumidor primário, consumidor secundário e os decompositores. A gente tem aqui, vou colocar o capim, vamos pensar no capim lá na savana africana. Então vou colocar aqui capim. Capim é o produtor, como eu já falei, porque ele produz aí o seu próprio alimento através da fotossíntese. O consumidor primário lá na savana, eu posso colocar quem? A zebra. A zebra come capim. A zebra é um herbívoro? Ok? Então vou colocar a zebra aqui, consumidor primário. Quem se alimenta da zebra lá na savana? Os leões, Não posso colocar um leão aqui como indivíduo que se alimenta de zebra? Posso. Ele é um consumidor aí secundário. O leão, ele tem um predador? Algum predador específico? Não, o leão aí não tem predadores. Ele é o rei da selva, Consequentemente aí ele não tem predador. Então aqui, quando ele morrer, ele vai ser decomposto aí por fungos e bactérias. Então é basicamente isso que a gente tem dentro de uma cadeia alimentar. Dentro da cadeia alimentar, temos aí os níveis tróficos. O que seria isso? A gente vê aqui nessa imagem o seguinte: eu tenho o produtor, que é o primeiro nível trófico,
ou seja, o indivíduo aqui que produz o próprio alimento, né, tem uma grande quantidade de energia, então ele é do primeiro nível trófico, tá? Então a maior quantidade de energia está aqui no produtor, primeiro nível trófico. O indivíduo que se alimentar aí desse produtor, consequentemente aqui, vai estar no segundo nível trófico. A gente tem aqui o consumidor primário, que é o gafanhoto. Quem se alimenta de gafanhoto aqui? O consumidor secundário, que vai, portanto, estar aí no terceiro nível trófico. Então, consequentemente, a energia vai ser passada de um indivíduo para o outro. E no último nível trófico, nesse caso, a gente tem aqui o quarto nível trófico, que é representado pelo consumidor terciário, que é a cobra. Poderia ter o quinto nível trófico? Sim, né? Se tivesse um gavião, uma águia que comesse essa cobra, teria aí o quinto nível trófico e, consequentemente, também aí o consumidor quaternário, mas nesse caso aqui não tem. Então aí a gente vê que a energia que é produzida lá no produtor vai passando por níveis e, consequentemente, ela vai se dissipando aí conforme a minha cadeia alimentar for acontecendo. Então, do produtor aos consumidores finais, né, consumidor terciário, nesse caso o quaternário se tivesse um, a energia ela ia se dissipando, né? Então a maior quantidade de energia está aqui no produtor. E a gente consegue ver o seguinte, essa energia é unidirecional. Ó, a energia está sendo passada do produtor para o consumidor quaternário, né? O consumidor terciário, na verdade. Se tivesse um quaternário, tudo bem, mas ela vai passando do produtor ao consumidor terciário. Então ela não pode voltar, né? Ela não pode sair daqui e voltar lá para o produtor. Então, ela tem uma única direção, ela não pode voltar, tá bom? Basicamente isso que a gente tem aí como níveis tróficos. As teias alimentares, por sua vez, é a interação de várias cadeias alimentares dentro de um ecossistema. A gente tem o seguinte aqui dentro da teia. A gente tem o produtor, né? Os indivíduos aí que produzem o seu próprio alimento, no caso aqui a árvore, a verdura e as gramíneas. O consumidor primário, a zebra, coelho, rato e inseto, que se alimenta aí dos produtores, então eles são aí, portanto, herbívoros. Consumidores secundários, como a cobra, a coruja, a raposa e o lagarto. Consumidor terciário aqui, a onça e o gavião. Lá na cadeia alimentar, a gente tinha um segmento, né? Onde tinha um produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, até aí os decompositores. Na teia, como existem aí interações entre os seres vivos, existe um indivíduo que pode se alimentar aí tanto de outro animal, né? Então ele vai se alimentar de um animal ou de outro, de uma planta ou de outra, ou muitas vezes de uma planta e de um animal. Deixa eu pegar aqui um exemplo para a gente poder entender. A gente tem aqui o gavião, ele se alimenta de lagarto, ele se alimenta de raposa, ele se alimenta de coruja, se alimenta de coelho. É o caso do rato aqui, ó. Ele se alimenta aqui de gramíneas, ele pode também se alimentar de verdura, ou aqui a gente tem um inseto que se alimenta de gramíneas e de verdura, uma cobra que vai se alimentar tanto de coelho quanto de rato, uma raposa se alimenta de rato. Então aí a gente consegue ver nitidamente uma teia alimentar. Então eu tenho indivíduos que não se alimentam apenas de um animal ou de uma planta, ele pode se alimentar de vários animais, de várias plantas ou animais e plantas, né? Que é o caso aí dos onívoros, que tem uma alimentação aí diversificada. A gente é um grande exemplo aí de animal que está dentro de uma teia, né? A gente come de tudo, né? A gente come lá desde um alface, uma manga ou um bife e entre outros tipos de alimentos aí no nosso dia a dia. É isso aí, bioestudante, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir, de comentar e de compartilhar com seus amigos para que eu possa trazer aí mais videoaulas sobre biologia. Então até a próxima!